Aula número 1 do módulo 2. Funil que atrai alunos. Eu quero começar esse módulo te contando uma história que eu não faço a mínima ideia se é verídica, mas eu vou te contar da mesma forma. Eu ouvi uma vez sobre um cara que era um líder, um chefe de equipe, e ele colocou uma meta absurda, tentando fazer com que seus vendedores batessem a meta. Quem cumprisse os pré-requisitos ia ganhar uma Ferrari. Quantos de vocês aí não gostariam de ter uma Ferrari? No mundo do trade é mais desejada a Porsche, né? Mas no caso da história era uma Ferrari. Então quem atingisse a meta ia ganhar uma Ferrari. Só que, cara, a meta tava tão longe e as pessoas meio que não precisavam de uma Ferrari. Vou ficar pagando imposto de um carro milionário todos os anos, tá louco? Enfim. Isso fez com que as pessoas não se esforçassem tanto para atingir aquela meta. E no final, ninguém ganhou a Ferrari. E no outro mês, o chefe ficou pensando: por que será que as pessoas não se esforçaram? Por que será que elas não quiseram uma Ferrari? Aí veio um estalo: eu vou fazer diferente. Então ele foi lá, entregou a Ferrari na mão de cada funcionário e a meta foi a seguinte: quem não bater a meta não vai ficar com a Ferrari. Então as pessoas poderiam usar durante um mês inteiro e se não atingisse a meta ia ter que devolver. O resultado foi absurdamente maior, porque as pessoas testaram a Ferrari e viram que não poderiam viver sem ela. Vou falar qual que é a moral dessa história, tal qual aqueles contos de fábulas que sempre vem uma lição no final. Essa história, basicamente, ele tá narrando por que alguns funis dão errado, tá bom? Por quê? Porque quando o cara lá, o chefe, tentou da primeira vez, as pessoas não sabiam a importância de ter uma Ferrari. Não era uma coisa que fazia falta na vida delas. Então, quando ele deixou a Ferrari para ela dirigir, sabe o que ele aplicou? Ele aplicou o meio do funil, que é o que muita gente pula nesse mercado. O meio do funil é basicamente o lead dirigindo o carro e vendo a importância dele. Sim, a lição de moral é sobre funil e a aula hoje vai ser exatamente sobre isso. Vamos lá? O funil de marketing, ou também conhecido como funil de vendas ou só funil, ele basicamente te mostra qual que é o caminho do cliente. O topo do funil, né, onde o cara acabou de entrar, o meio onde ele te conhece, o fundo onde ele compra. Então é basicamente um mapa do caminho que o seu lead vai fazer até atingir o objetivo que você quer que ele atinja. Se essa é a primeira vez que você está ouvindo falar de funil de vendas, eu imagino que você deve estar pensando: que tecnologia inovadora que eu nunca ouvi falar. Mas não é tão inovador assim. Para você ter uma noção, em 1898 foi criado o AIDA. Você já ouviu falar do AIDA? É um templatezinho ali, uma estrutura básica que a gente usa na copy. Atenção, interesse, desejo e ação. AIDA. O AIDA, ele nada mais é do que outra forma de representar o funil, mas às vezes ele é mais usado para representar o funil numa só mensagem e não num contexto em si. O funil, de fato, da forma que a gente usa na estrutura, ele veio a surgir ali em 1924, mais ou menos. Literalmente há mais de 100 anos, hein? Então ele não é nada novo, mas ele funciona até os dias de hoje, porque é realmente uma estrutura muito poderosa. Então ele vai te guiar para você saber que tipo de marketing você vai fazer em cada etapa do funil. Isso é muito importante e isso aumenta demais a conversão que você tem lá no final. Kathleen, por que isso é tão importante? Bom, eu quero que você entenda as dimensões, né? Primeiro que não tem como você tratar um cara que tá no topo do funil como se ele estivesse no fundo e vice-versa. Isso dá muito errado. Então, isso ajuda muito a você saber onde que tá o lead e como eu devo tratar ele, como eu devo conversar com ele. Outra coisa que ajuda, melhora a tua conversão. Quando você divide por etapa de funil, fica muito mais fácil você entender se tem algum gargalo, se tem alguma coisa dando errado. Porque muitas vezes você pode mudar só alguma etapa do que mudar o escopo inteiro. E muita gente não se liga nisso, que você consegue ter dimensões, né, do que está sendo feito, ter uma separação maior para conseguir enxergar o que dá certo, o que não dá certo. Bom, e uma coisa que é muito importante aqui no marketing, que também o funil ajuda, é você ter dados, ter ali realmente uma prova, né, do que tá funcionando e o que não tá funcionando. Então, dividindo por funil, você consegue separar certinho esses dados para ver o que tá bom, o que dá para melhorar. Os dados, eles são tudo nesse quesito. Mais para frente a gente vai falar sobre dados, métricas, enfim, mas hoje eu só quero
passar pelo ponto mais importante antes de pensar lá, que é o funil. Talvez uma das partes mais importantes é que ele é universal. Ele funciona tanto para o cliente que quer vender B2B, business to business, ou B2C, né? Business to cliente. Enfim, eu não tenho um inglês perfeito, gente, não liguem. Mas enfim, ele ajuda tanto quando você vende para uma empresa quanto quando você vende para um cliente. Ele realmente é uma estrutura padrão do marketing. Óbvio que existem tamanhos diferentes de funis, né? Tem gente que inventa 300 lacunas, mas você pode usar o básico, que é topo, meio e fundo. Já vai te ajudar bastante, porque provavelmente nem isso você está aplicando, né? Pode ser que esteja, mas a maioria aqui eu acredito que não. Sabe por que eu resolvi trazer essa aula já no segundo módulo? Porque eu vejo o topo, ele é a parte mais importante da estratégia e ao mesmo tempo ele é a parte que mais erra no trading. Eu vejo muito trader errando nessa parte e eu vejo que isso é o principal inimigo do resultado. Então tomem cuidado, tá? E prestem muita atenção no que eu vou falar pra vocês. Como que os traders eles fazem esse funil? Vou te explicar mais ou menos. Tem lá o topo do funil, que é o anúncio, né? O cara oferece um produto gratuito, oferece uma mentoria gratuita. As pessoas sempre oferecem uma isca gratuita ou por R$ 1 que seja. É bem comum isso no mercado e não é que isso não funcione. Mas, enfim, eles fazem ali essa isca para puxar o lead, para puxar para o WhatsApp, para puxar para uma live, mas muita gente nem faz live, só puxa direto para o grupo do WhatsApp. E ele passa já para qual parte? Fundo do funil. Sem mais nem menos. O que é o fundo do funil? É pegar esse lead que acabou de clicar no seu anúncio, não aquecer ele nem te conhece e você vai chegar e oferecer a sua mentoria. Às vezes você fez só uma live e espera que ele compre. E não é assim que funciona. Pode funcionar para os grandes players do mercado que já têm uma autoridade construída? Pode, funciona muitas vezes, é o famoso lançamento, né? Mas para você que tá começando, que você ainda não tem uma autoridade, uma live ela não vai ser suficiente para o cara te conhecer. Então você faz ali que seja uma live, vai pro WhatsApp do cara e já fala: "Vamos comprar meu produto?" Pô, o cara vai te responder: "Ah, não sei. Acho que talvez agora não. Vou ver com a minha esposa." Ou na hipótese mais comum, ele só não vai te responder. Então, é isso que acontece muito no mercado financeiro. Cara, com 99% dos traders que eu já conheci, que eu já ajudei nessa parte do marketing. Você deve ter percebido o que tá faltando nessa sequência, né? O meio do funil, que eu acredito que é a parte mais importante, né? Todas são importantes, mas o meio do funil, ele é o mais esquecido, coitado. Ele é a ovelha negra da família, rejeitado. É no meio do funil que você mostra seu valor e mostra o quê? Lembra do exemplo da Ferrari? Mostra que o cara não consegue viver sem você. E isso pode levar semanas ou até um mês inteiro, tá? Então a gente tem que estar preparado para fazer um aquecimento muito maior nesse começo, porque a gente ainda não tem autoridade no mercado, entendeu? Você tá começando agora, né? Se você já tiver autoridade, por favor, não ache que eu tô te diminuindo. Não que seja diminuir também, né? Mas para quem tá começando, você acaba não tendo autoridade. Você pode ser um ótimo trader, mas o fato de você ainda não ter muito aluno, não ser muito conhecido, faz as pessoas precisarem de mais entrega para poder comprar o seu produto. Então elas precisam te ver mais vezes, elas precisam ver que você sabe o que você tá fazendo, que você não vai dar um golpe nelas ou qualquer coisa nesse quesito. Até porque a gente sabe que esse mercado é muito cheio de golpe, tá? Então não dá pra julgar a pessoa também por querer mais. E como que você faz um bom meio de funil? Prova que você tá ali e que você é foda no que você faz. Abre nem que seja uma vez por semana uma live com ele pra tirar dúvidas. Não precisa nem ser operando, não precisa nem entregar o ouro ali. Mas nem que seja pra você tirar uma dúvida, dar uma atenção, faz uma call particular com ele. Mas realmente mostra que você tá ali pra fazer diferente de todos os outros mentores que ele já teve. Porque esse lead que tá chegando pra você, ele já deve ter passado algumas vezes por mentor que pula o meio do funil, então só tenta vender coisa pra ele. E ele deve estar cansado. Bom, e só reafirmando, por que que o meio do funil, principalmente no trading, ele é uma parte tão importante, tá? Cara, vamos olhar para o mercado financeiro e o que ele virou hoje. Tem muito golpista, tem muita pessoa que não sabe o que tá fazendo e vende curso. Vou contar até uma experiência desse último final de semana, né?